Que aí começamos nós aqui, se a Janete depois entrar, tá bom, meu? Tá. Deixa eu só caçar aqui que eu separei mais cedo. Hoje eu estudo. Pastorino. Pode começar? Hein, por favor. Pastorino hoje. Faça diariamente ao despertar afirmações positivas de alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e de harmonia. Aprenda a sorrir de coração para todos, parentes, amigos, conhecidos, de tal forma que baste a sua presença, para que a alegria penetre no coração das criaturas que lhe chegam perto, e verifique a felicidade que isto lhe causará. Então, o otimismo, né? Ele está falando do otimismo em torno de si, a E de, e alegria. de ser alguém cuja presença agrada. Pode fazer prece, meu amor. Tá. Então, assim, fechemos os nossos olhos, nos conectemos a Deus, nosso Pai divino, de amor, justiça e bondade infinitas, ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais responsáveis por este estudo e ao nosso anjo da guarda. Que possamos todos ser abençoados, que possamos ser intuídos por esses benfeitores durante o nosso estudo. Senhor, abençoe a nossa vizinhança, cada um que se encontra em nosso lar, as meninas que não estão aqui presentes, onde quer que elas estejam, que elas possam ser abençoadas também, Senhor, que elas possam sentir esse teu amor infinito. Senhor Jesus, vamos pedir que os médicos do espaço fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para os nossos corações, para o nosso corpo mental, nosso corpo físico. E assim, mestre, vamos pedir permissão para iniciarmos o nosso evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Príscila. Bom dia, Mercedes. Bom dia, Janete. Mercedes é uma menina aplicada. Eu acho que ela está no aeroporto, esperando para viajar, mas está ali, ó, conectada na gente. Tô São Paulo já. Já Tô em está em São São Paulo, Paulo. já está lá em São Paulo, mas está lá Tô em aplicada na São aula. Paulo aqui, Ó, ó. quem me dera que Que meus alunos maravilha fossem aqui, ó. assim, ó. Olha lá, aluno bom é assim, até viajando está lá na aula, que maravilha. Pri, então pode dar início ao nosso estudo, por favor. Eu vim separar aqui. Hoje é Marcos, né, capítulo 15, do 22 ao 32. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derribas o templo, e em 3 dias o edificas. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam um para os outros zombando: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E aí eu peguei dessa vez, é Emmanuel novamente, mas é o livro Palavras da Vida Eterna, né? Psicografia de Chico Xavier, em que o título é Ouvirás de certo. E ele cita, né? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz, que é Marcos 15:30. Se te encontras realmente na ação do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que serve a fé para o caminho de tanta dor?
Se és médium com a tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras nas sombras das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te revele a altura do conhecimento superior, com que a bondade divina te favorece. Não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás na mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscará a luz onde a luz se encontra. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra, sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam, zombeteiros e irônicos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, aqui eu achei bem interessante, né, porque Emmanuel vem falando, né, que às vezes a gente quer seguir a Cristo, quer tentar, né, porque a gente ainda fracassa muito, seguir os ensinamentos dele, vai lá estudando, tentando, né, praticando na medida do possível, e aparecem vários obstáculos. Mas é assim mesmo, né? Porque os obstáculos aparecem, você quando procura o Cristo para trabalhar com Cristo, não é que vão sumir, as dificuldades não vão desaparecer num passe de mágica, né? Você vai angariar forças, discernimento, sabedoria, para poder passar por aqueles obstáculos, né? E ele vem falando justamente sobre isso. E eu gostei bastante quando ele fala aqui que a gente tem que ir trabalhando, né? Você vai buscar a luz, você tem que desculpar a ofensa. São os ensinamentos de Jesus, né? A bandeira vai ser a da fraternidade, vai servir onde estiveres, né? O trabalho começa em você, porque você não muda o outro, né? Você muda a si mesmo. Então, muito bom. E ele fala que a gente tem que orar por aqueles que não nos querem tão bem, né? Porque a gente precisa disso e ajudar sem exigência, né? Estou te ajudando, ó, mas eu estou exigindo isso. Não. Você tem que servir conforme Jesus nos ensinou, né? De boa vontade, com o coração aberto, né? Lembrando que eu só modifico a mim mesmo, eu só posso melhorar a mim, né? Eu não posso melhorar o meu colega. Então eu tenho que observar isso e deixar ele na caminhada dele, né? Eu posso dando o meu exemplo para poder auxiliá-lo, mas cada um faz a sua parte, né? Eu, eu achei bacana Ok. assim, do que você falou. Eu pensei uma frase aqui que eu acho que resume tudo, que é o Evangelho é o templo de trabalho redentor. Redentor, né? Porque através da prática do Evangelho a gente se redime de tudo que a gente possa ter feito no passado e trabalho porque como o Evangelho, eu sempre digo, nada mais é do que mensagem de amor, é onde amor existe o trabalho no sentido de servir ao próximo. Aí eu vou voltar à minha filósofa preferida, Dona Clara, minha mãe, que criou a gente dizendo que quem não vivia para servir, não servia para viver. Ou seja, que a vida é isso,
é estar sempre ajudando o próximo, porque ajudando ao próximo que você acaba ajudando você mesmo. A gente vai lá para o meu filósofo favorito, São Francisco de Assis. É, é dando ao outro, fazendo ao outro, que você vai acabar fazendo a si mesmo. Então, quando você coloca que o Evangelho é templo de trabalho redentor, aí está perfeito. Outro jeito de dizer que é o templo de amor, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, já que o tema da gente é sobre a crucificação, eu acho até que já comentei em algum estudo nosso, que seria outro impacto do Evangelho se Jesus simplesmente tivesse morrido de velhice. Porque quando ele é crucificado, aquela dramaticidade toda do sacrifício máximo dele, e aí Pastorino vai colocar, como a gente já comentou antes, mas vai falar hoje de novo, que, na realidade, toda a Via Crucis e o martírio final dele também era um passo evolutivo na evolução dele, individualidade Cristo. Ele vai até... Daqui a pouco eu vou ler aqui sobre isso. Mas esse sacrifício dele, esse holocausto dele, que até também tem no Evangelho, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, na realidade, eu estava exemplificando, eu acho ali que é o sacrifício máximo, o sacrifício da própria matéria densa em prol da mensagem que ele deixaria de forma mais marcante. Eu acho que o exemplo máximo que ele dá em tudo isso, porque o Evangelho todo é um exemplo de amor. É ele distribuindo amor, 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 amor. E no final da história é isso. Ele acaba distribuindo o amor máximo, que é o sacrifício pessoal da sua matéria densa, da sua personalidade, Jesus, para que esse Cristo universal se eternizasse. Alguém mais quer comentar mais alguma coisa antes de eu fazer a leitura do Pastorino, por favor? Não? Posso, então, ler o Pastorino? Gente, hoje está grande, hein? Vou ler o Pastorino aqui, então vamos lá. Me perdoem a voz, que de vez em quando ela tá falhando, mas vamos que vamos. Assistimos aqui à execução da parte crucial da ação física do Supremo Holocausto, a que são submetidos os que realizam o quinto grau iniciático. Ele já tinha comentado sobre isso, porque ele vai lá atrás, no Egito, no sacrifício, como grau iniciático, etc. A demonstração efetuada na pessoa humana de Jesus, que não nos esqueçamos, o símbolo da individualidade para nós, representa o sacrifício máximo do espírito que percorre os últimos passos da sua evolução terrena. Sua crucificação na matéria... Eu não estou ouvindo nada também. Estou pensando que é Está daqui do travando. Wi-Fi. Não estamos Travado? ouvindo nada, Cristina. Ah, é? Não está me ouvindo? Nadinha? E a Janete também não, porque ela está assim. Eu pensei que fosse só eu, porque aqui, sei lá, eu estou no Wi-Fi aqui, mas Bom, tenta de novo, por favor. mas está me ouvindo agora? Está ouvindo agora? Agora sim. Então tá, vamos lá. Vou tentar dar uma resumida aqui para ir bem rápido. Ele coloca aquilo que eu já tinha falado antes, que o sacrifício de Jesus é o último passo dele na escala evolutiva dele na matéria densa. É o sacrifício máximo, tá? Ele coloca aqui que é o sacrifício máximo do espírito que percorre os últimos passos de sua evolução terrena. Sua crucificação na matéria densa por vontade própria, indispensável para ascender à unificação total e definitiva com a divindade, que em todos reside e que é a essência última de todos e de tudo. E aí, depois, ele vem falando aqui no texto várias coisas, mas a essência é o seguinte, que nós mesmo, enquanto espíritos em evolução, nós, ao estarmos encarnados, para a nossa individualidade eterna, isso é uma crucificação que dura anos, que é estar nesse corpo que adoece, nesse corpo que vai vivenciar a morte, etc. e tal. Mas aí ele coloca uma diferenciação, que ele diz que para os espíritos menos evoluídos, a encarnação, na realidade, é uma grande alegria, que é a oportunidade de vivenciar os prazeres da carne, os prazeres do sexo, da coisa mesmo que você
De novo falei falhando, 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 falhando. Quando voltar, me avisa onde é que voltou. O som está ruim. Eu também não estou ouvindo Janete. Janete, eu não estou ouvindo. Eu já parei, tu parei de falar. Eu já parei aqui. Eu vou desistir de falar, vamos só vou comentar muito rápido. Voltou o som? Então, aí ele coloca que os espíritos menos evoluídos, para eles, a encarnação, na realidade, é uma oportunidade de vivenciar os prazeres da carne. Todos eles. Mas para um espírito mais evoluído, chega a ser um sacrifício. E quanto mais evoluído é o espírito, mais sacrificante é estar encarnado. Por quê? Porque você está vivendo em meio, por exemplo, o momento que a gente está vivendo, gente. Você vai vendo essas notícias de violência, você vendo todos esses flagelos que afligem a humanidade, como a presença ainda da fome, a presença de tantos malefícios, isso vai se tornando, para um espírito evoluído, um peso, uma crucificação diária. Ele coloca aquela crucificação que demora décadas. Ao contrário de quem eu sempre digo, tem gente que parece veio o mundo a passeio, veio para levar aquela vida mais hedonista, de se divertir, etc. e tal. Então, ele faz aqui basicamente isso, essa diferenciação entre o que é a encarnação, que pode ser tanto a crucificação no sentido de sofrimento, quanto foi para o próprio Cristo. Reencarnar, já começou a crucificação nele no ato de reencarnar. Para um espírito tão evoluído, e ainda reencarnar naquele momento em que a humanidade era bastante bárbara ainda. Ele testemunhava barbaridade, e só Deus sabe o quanto podia aquilo. Não vou nem dizer doer, porque ele tinha a compreensão de que é todo estágio evolutivo. E as coisas, às vezes, chocam a nós, doem em nós, mas para os espíritos evoluídos, eles têm a compreensão de que aquilo é um mal passageiro, é só um momento assim, de ignorância dos seres humanos, mas que eles são todos perfectíveis, eles têm essa visão. Para a gente, não. A gente, quando testemunha qualquer ato de violência, a gente se entristece, a gente se chateia. Quando a gente vê o sofrimento do outro ou nosso, isso afeta a gente, que a gente vive só o presente. A nossa percepção é de presente. Os espíritos evoluídos como Jesus, não. Eles já veem o perfectível. Eles já conseguem olhar aquele momento que é de imperfeição, mas eles reconhecem como sendo apenas um caminho para a perfeição. Então, ele vai falar que, em 6 páginas que eu acabei de resumir por causa do meu som ruim, mas basicamente é isso, que essa crucificação, na realidade, é estar encarnado. É estar encarnado, porque se você ainda vive de um jeito que estar encarnado para você não representa uma crucificação para o teu espírito, é porque a gente ainda tem muito que evoluir. Porque, na realidade, a matéria densa é a nossa cruz. Porque o dia que nós nos tornarmos evoluídos o suficiente, a gente não precisa mais da matéria densa. Tanto que se coloca aqui que, por exemplo, que no nosso sistema solar, só no planeta Terra que tem a vida em matéria densa. Os outros planetas já estão num grau evolutivo que já não precisa da matéria densa, já é uma matéria quintessenciada que a gente nem percebe ainda. Ou seja, tudo é uma questão de grau evolutivo. Fale, menina Mercedes, por favor. Você está com o som fechado. Abre o microfone, Mercedes. Avisa ela para ela abrir o microfone. Você também está fechado, Príscila. E os planetas primitivos? Não é Então, pior do que a Terra? matéria densa. Matéria Mas você falou que a Terra é pior, tá até No pior. sistema solar, no nosso sistema solar. No nosso sistema solar só existe a vida material na Terra. Os outros todos já estão numa matéria quintessenciada que a gente não percebe. Tem até uns memes bacanas sobre a sonda mandada para Marte, né? Que dizem que tem os ETs assim colocando tipo um banner assim de paisagem para enganar, para enganar a sonda, para esconder a vida. Mas é mais ou menos isso. Outro dia eu até compartilhei que diz que a maior prova de que existe vida inteligente fora da Terra que ela não tentou se comunicar com a gente.
Né? Que vai se comunicar. Janete, você está sem som para mim. Você está sem som para a gente. Está sem som. E não está aparecendo como sem som aqui. Agora tá bom, fala. Fale. Tá bom? Tá. É assim, eu penso de forma distinta. Eu acho que os ETs estão por aqui. E Sim, tem um monte de gente abduzida, e é exatamente o que eu acredito, tá? Eu acho que sim. Einstein, sabe, Schopenhauer, essa turma que pensa e que abre os caminhos, Kardec, é tudo abduzido, é tudo povo que vem lá de outros planetas para tentar ajudar a gente a evoluir, sair desse primitivismo que você colocou, né? E Então, acho que inclusive, Jesus Cristo é um ser de um outro planeta, não mas é, com não é? certeza, ele vem de planeta ditoso. Tem agora É até, eu porque estava nós lendo. temos essa visão religiosa ocidental, Sim. né? Mas quando a gente abre, né, para outros caminhos, por exemplo, hoje os maias é um dia importantíssimo, né? É um dia que não existe para eles, é um dia que você pode se reconectar, pode crescer. Hoje é dia de Nanamburuquê, dia de Santana, né? Então, assim, nós ainda precisamos muito dessa matéria. Nós ainda estamos assim, todos nós, né? Então está todo mundo ainda engatinhando. Pelo menos nós quatro aqui estamos refletindo. Já é um avanço, bem pequenininho, mas já é alguma coisa. Naquele livro Transição Planetária, agora que o Divaldo lançou, eu estava lendo ele, ele está colocando ali que vem uma leva, a partir de 2025, vem uma leva de extraterrestres, de espíritos que estão vindo de planetas mais evoluídos para dar um up moral para a gente. É isso que você falou. Ninguém vai me convencer que Mozart também, Chopin, Beethoven, essa gente era da Terra. Não era. Essa gente veio de outros lugares, juntamente com outros tantos, Leonardo da Vinci, etc., e se dispuseram a encarnar na Terra para dar um up de artístico, de ciência, de conhecimento cultural. E depois voltaram para a terra deles, como esse pessoal que vem agora para dar um up moral também. E depois volta para a terra deles. Mas porque a gente pensa em ET vindo tudo de nave espacial, e vem. Até há um estudo que diz que desde que a gente estourou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que a gente está sendo monitorado. E eu acredito nisso, que eu acho que eles não iam deixar assim uma espécie tão complicada como a nossa, dominando uma potência como é a energia atômica, que pode acabar com o planeta, ia deixar a gente, lá vão ter. Acho que eles estão monitorando justamente. Gente, a gente não tem direito de acabar com o planeta. De novo. Ô, Senhor, que saco! Eu tentando aqui defender que a gente não tem como acabar com o planeta, que não iam deixar, tem que ter polícia no espaço para tomar conta da gente. Bom, Não escutamos nada. nem Não escutamos. da parte de que precisa ter alguém para tomar conta da gente para a gente não explodir o planeta. Não? Nadinha. Nadinha. Vai Então, explodir o planeta? sim, porque dizem que desde que a gente explodiu a Vai bomba explodir. atômica, que começaram a monitorar a gente, né, Janete? Porque um planeta ele faz parte de um sistema, de um equilíbrio de um sistema solar. Não dá para uma espécie doida que nem a gente resolver começar uma terceira guerra mundial e explodir tudo. Tem um filme aí super bom, né? Tem um filme que Oppenheimer. já lançou aí no Brasil, aqui eu não sei, que eu não vi, É o mas que eu Oppenheimer. estou doida para ver e já li resenhas ótimas. É Sim, um filme de reflexão, eu né, sobre pretendo bomba ver. atômica. Eu pretendo. Oppenheimer, como é que é o nome do É homem? Oppenheimer. Quem é que mora na Alemanha aí para ajudar a gente? Se você está sem som, Príscila. É Oppenheim. Oppenheimer. Oppenheimer. É. É Como vocês estavam falando, tem uma revista espírita que fala em que tem Mozart. Eu fui até pesquisar aqui para confirmar se era Mozart mesmo, né? A casa dele em Júpiter. E Cris, você estava falando, eu acho que Marte é menos evoluído que o planeta Terra, se eu não me engano. Eu Hum, acho que sim. Acho que tem numa revista espírita. Não sei.
Porque Eu acho assim que o nosso sistema solar, né? Porque tem aí umas erupções solares que estão acontecendo, que são muito fortes. Não sei se vocês acompanham, mas eu sou universalista, né? Então eu escuto, leio tudo, junto tudo numa panela de pressão. E diz que esses bombas solares estão afetando, né? E teve semana passada aí problema com a internet e que ficou sem explicação. É um assunto que não é falado, né? Eles estão quietos. Então a gente tem que ficar com abertura para poder receber, né, essas informações e tirar o melhor para a gente, né? Ah, você não sabia. Semana passada, realmente, minha internet desapareceu. Eu achei que, pô, será que eu estava até ligando para a Vivo, tentando, que nem internet, nem de modem, nem do celular, acabou, e agora você acabou de explicar. Por que que acabou? Foi à noite, acabou, e de manhã estava de volta a internet, como se nada tivesse acontecido. Isso, é esquisito, está muito esquisito. Eu estou participando aqui em Portugal, vai ter a visita do Papa dia 1º de agosto. E aí, a Cris já me conhece, eu não sou uma pessoa muito tranquila, muito passiva. E aí eu já cheguei, soube disso tudo, me voluntariei, né? Então eu estou no meio, assim, são muitos peregrinos jovens que estão vindo para cá, né? E é muito interessante ver essa energia dos jovens, como eles têm vontade de entender, vontade de aprender, né? Que eles estão buscando e já não são mais aqueles dentro daquela caixinha, né? Da religião católica dentro de uma caixinha. Existe o respeito, mas existe uma abertura. Então, assim, eu acho que cada vez mais nós estamos indo para caminhos, né, maiores, né, a partir do bem. É do bem? Então está tudo certo, né, com amor, com muita calma, né, interior. Então, eu acho que esses nossos problemas de terra, né, do ser humano, essas dificuldades todas que nós temos de evolução mesmo ainda, de aceitar, né, esse problema que a gente julga sempre o outro, né? Ah, o outro não passou o cabelo, não passou batom, não passou perfume, né? Essa coisa boba, né? Que é boba, é muito bobo, mas nós estamos inseridos nesse contexto aí. Então, para a gente evoluir, falta muito. A primeira, eu acho que um dos primeiros passos é aquilo que a Priscila leu ali. É a gente ter consciência que nós somos o campo de semeadura da gente. O outro, por mais que a gente ame ou odeie, o outro é o outro. A gente não tem nenhuma gerência sobre o outro. A gente só consegue trabalhar a gente mesmo. Fora isso, só sendo professor ensinando uma outra coisa, mas que eles não vão aprender, porque eu mesmo digo, na vida até de um aluno, importa que os pais ensinam, o que o professor ensina é muito ampassão. O campo de trabalho da gente é a gente mesmo. Eu sempre digo, o dia que a humanidade toda entender que o outro é o outro é problema do outro, o nosso problema somos nós mesmos, eu acho que acaba a desavença. Porque acho que tem muita desavença por conta disso, das pessoas quererem, e muito sofrimento por causa disso, os outros quererem modificar o outro. Eu gosto, desde sempre gostei de examinar, ficar olhando o que acontecia à minha volta. Gente, eu já vi tanto casamento já começar fadado ao fracasso, porque aquela história da mulher que casa e diz não, depois ele muda, achando que vai casar, vai modificar os hábitos do cara, não porque ele a ama. E, gente, o outro é o outro. Ninguém muda por causa de ninguém. A gente muda por necessidade própria nossa. E só a gente se muda. O outro é o outro. Concordo, minhas queridas? Mais algum comentário, por favor? Não está de boa? Então, pedir para a Prícila aí Eu fazer só queria falar um pouquinho à vontade. da minha alegria de estar na Terra. Isso pela Cristina e pelo Pastorino aí prova que eu sou um espírito bem inferior aí. Mas eu também acho o planeta tão bonito, gente. Ontem mesmo eu estava olhando o pôr do sol. Acho que a Gente, que Cristina não coisa linda. escutou, não. Hoje mesmo, vindo para cá, né?
Teve uma hora que o avião passou pelas nuvens, eu falei, já cheguei no céu. Quer dizer, assim, um êxtase, assim, uma alegria, uma gratidão a Deus, né? Então, é o que eu tinha falado, Cristina, você não escutou, que eu tenho muita gratidão por Não, estar eu vi, aqui. sim, eu Então, estou concordando. alegria. Então, isso aí, pelo estudo, quer dizer que A eu gente tem que estou lá no evoluir. fim da fila, igual na hora que chama para o embarque. Primeiro o grupo Golden, Prata, Silver, não sei o que. Eu vou lá no finalzinho. Gente, isso que você vivenciou, estou cansada de vivenciar de madrugada quando eu estou indo para Maricá, que eu passo ali na ponte, o sol nascendo, a beleza do sol nascendo ou se pondo. Eu sou tão grata por ter a visão de poder enxergar essa beleza. Agora eu estava voltando da rua, um beija-flor não fugiu na minha aproximação. Então ele estava a 1 metro se alimentando. Isso é lindo, isso é maravilhoso, você está certo. Pri, pode fazer a prece aí. A gente agradece aos mínimos detalhes, né? Eu estou fazendo um curso de espiritismo em genética e agora eu até agradeço pelas células do meu organismo que funcionam harmonicamente, né? Então a gente vai aumentando o campo de Agradeça as agradecimento. bactérias que tem dentro do seu corpo. Você tem mais Também. célula de bactéria no seu corpo que célula sua. E nós somos um universo para elas, né? Um planeta, cada uma, né? Tá, então vou fazer a prece. E assim, com gratidão nos nossos corações, agradecemos a Deus primeiramente por essa oportunidade benfazeja, pela nossa vida, pelos nossos sentidos, né, por podermos estudar, conforme a Cristina estava falando, né, agradecer por essa natureza que nos circunda, tão maravilhosa, né, tudo criação de Deus, nosso Pai onipotente. Então, Senhor, obrigada por essa oportunidade de estudo. E como veio falando, né, o estudo, mais uma reflexão, mais um ensinamento sobre Jesus, que possamos vivenciar, Senhor, o que nós estamos estudando aqui, no nosso dia a dia, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com todos ao nosso redor, Senhor. Mas nós vamos te pedir, Mestre, abençoe a cada um que se encontra no planeta Terra, sejam os que estão nos hospitais, os irmãos em situação de rua, os que estão nos asilos, nos orfanatos, nos cárceres. Abençoe a cada um, Senhor. Abençoe aqueles irmãos que estão em guerra, né, estão em locais muito violentos, estão em locais com tantos desastres ambientais, Senhor. Que eles possam ser abençoados, que eles possam, mesmo dentro de tanta dificuldade, sentirem a Tua presença, Senhor. Pois nada é em vão, o Senhor é maravilhoso. E assim, com o coração grato, pedimos a permissão para finalizarmos esse evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Enquanto você fazia a prece, eu escolhi o próximo estudo. Lucas 22, de 24 a 30. Deixa eu conferir se é 22 mesmo. Essa Bíblia, às vezes, me engana. Só para É 22. encerrar aí também, ó, lá Vai. em Mesquita já passou uma nave espacial. Eu vi um OVNI. Eu Eu já vi estava aqui. na janela da minha casa, e porque aí tinha a rua, do outro lado da rua tinha a casa de uma amiga, e cidade pequena, lugar pequeno, né, Baixada Fluminense. Eu estava conversando com a Valéria se ela ia sair, a gente ia para algum lugar. Quando eu estou falando com ela, eu olho para cima e vejo um círculo prateado, uma coisa que vem descendo. Aí eu fiquei em êxtase também, né? Fiquei maravilhada. Aí eu olhei aquela coisa prateada, enorme, descendo. Eu falei, Valéria, olha! E aí, quando eu olhei de novo, já tinha sumido.
Foi uma coisa assim, era muito, eu lembro que era muito grande e uma cor prateada, assim, sabe? Era muito bonito, era um disco mesmo, né? Eu já vi aqui no céu do Rio Comprido também, com várias luzes, brilhou, 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 e de repente, vupt, assim, mas em É, uma velocidade. e quando eu olhei, não é que ele já não estava, não. Eu olhei, ele se desintegrou. Assim, ele desapareceu. Quando eu fui mostrar, quando eu olhei e apontei para ela ver também, desintegrou, assim, sumiu. A Janete, eu sei que ela é mais ligada, ela acompanha e tudo mais, é bem informada a esse respeito. Eu não sou tão informada, não, também não sou tão ligada. Então, estranho que outro dia eu tive um É. sonho. Lá, é lá perto da Serra de Madureira, onde tem o vulcão, né? Ah, show! Lá em Nova Iguaçu, né? Quer dizer, diz que lá é ponto também para ver esses OVNIs. Eu estava próxima, assim, ó, uns 4, no máximo 10 quilômetros do vulcão, né, Um, a distância da minha casa. um filme que me impressionou foi aquele Segredo do Abismo. Depois eu fiquei pensando na lógica daquilo. Gente, se você é de uma civilização mais adiantada, que domina muito melhor a matéria, seria muito mais natural você ter um meio de locomoção baseada na água. E você teria uma base assim no mar, não na terra. Isso daí seria mais do que lógico. Então, não sei se vocês chegaram a ver aquele filme Segredo do Abismo, se não viram, vejam, porque o planeta Terra, se você vem visitar o planeta São os Terra, seres intraterrenos. mas se você vem visitar o planeta Terra, estudar o planeta Terra, 2/3 do planeta é água. Seria muito mais normal você pensar num transporte baseado em água. Não seria? Você ficaria invisível. Bom, mas aí é viagem minha, entendeu? Daí são coisas assim, graças a Deus, ainda incompreensíveis para a gente. A gente vai ter que remar muito.